Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo do 42 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e sedes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não veis, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de ontem, quando Jesus é convidado por um fariseu, para ir jantar na sua casa, fazer uma refeição na casa do fariseu, e lá o fariseu observa que Jesus se sentou à mesa e não lavou as mãos. Nós sabemos que os judeus tinham vários preceitos, várias coisas que eles olhavam, tinham como costume, tem ainda nos dias de hoje, mas Jesus vai dizer que é preciso primeiro se limpar por dentro, para depois se limpar exteriormente. Portanto, meus irmãos, hoje Jesus continua na casa do fariseu e Jesus aumenta o tom no que vai falar para aqueles fariseus, para os convidados que estão ali naquela casa, naquele jantar ao qual Jesus tinha sido convidado. E a palavra que Jesus usa é palavra dura. Ai de vós. Esse ai de vós é uma advertência muito séria. O que Jesus nos disse? Que os fariseus pagam o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso sem deixar de praticar aquilo. O que Jesus nos mostra que não basta só aquela religiosidade que os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os responsáveis pela religião judaica, do povo da aliança de Deus com Abraão, de Isaac e Jacó. Então, ali vem Jesus mostrar àquele povo que eles cumprem certos preceitos, mas deixam de lado o principal, deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Que eles cumpram todos os ritos de lavar as mãos, de lavar os pés, de não fazer as coisas no dia de sábado, mas que não deixem de lado a misericórdia, o amor, a bondade e a justiça de Deus. Jesus vai dizer: ai de vós, porque gostais de lugar de honra na sinagoga e sendo cumprimentados nas praças públicas. O que Jesus nos mostra é que nós não devemos ser hipócritas, que nós devemos dar um testemunho verdadeiro com as nossas ações. Aquilo que nós falamos deve ser praticado, deve ser colocado em prática. Quando os mestres da lei falam a Jesus, que Jesus, falando daquela forma, insultam os mestres da lei, Jesus vai dizer que eles colocam sobre os homens cargas
tantas coisas, tanta religiosidade, tantos preceitos que o povo tinha que cumprir, que muitas vezes eles não faziam isso. Por isso que Jesus muitas vezes nos evangelhos chama os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes de hipócritas, porque eles falam uma coisa, mas agem de outra forma totalmente diferente. E é isso que nós precisamos ter em nossa vida, nós agirmos de acordo com as nossas palavras. São Francisco de Assis nos diz que nós devemos evangelizar com a nossa vida e, se for preciso, que nós usamos palavras. Que nós possamos a cada dia dar testemunho verdadeiro da palavra, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus com cada um de nós. Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos ser mensageiros da verdade, mensageiros do amor, da bondade e da justiça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.